Olá, professores, olá, coordenadores. Nessa breve videoaula, a gente vai fazer uma orientação sobre a forma de preenchimento do bloco de atividades, agora já disponível no SAL, tá? Esse bloco de atividades, ele está disponível para todas aquelas disciplinas à distância, com carga horária total ou parcial, tá? Então, cursos da modalidade presencial que tenham carga horária à distância terão também o bloco de atividades para preenchimento. Quando o professor faz login no sistema acadêmico, do lado esquerdo superior, ele tem este menu, antes composto apenas pelo plano de ensino, lançamento de frequência, lançamento de notas e encerramento de diário. No caso da educação à distância, não há lançamento de frequência, tá? Mas agora ele tem a opção de bloco de atividade. Esse bloco de atividade será o componente que vai computar ou acompanhar o cumprimento da carga horária à distância deste estudante. Então, os campos de preenchimento do plano de ensino no SAL são alguns da DRA, alguns da coordenação do curso, né, e outros do professor. Nos interessa neste momento o bloco de metodologia, que será alterado pela carga horária à distância, e o bloco de atividades que agora foi inserido, né, para preenchimento pelos professores. Então, como que a gente preenche a metodologia com carga horária à distância? O professor ele deve indicar as atividades a serem desenvolvidas e o período de desenvolvimento dessas atividades ao longo da disciplina. Então, o professor ele vai planejar ao longo de todo o semestre dele, durante todo o período da disciplina dele, as atividades e como elas serão desenvolvidas. Então, no caso das atividades à distância, há duas possibilidades aí de detalhar essas atividades. Então, o professor vai indicar a quantidade de horas dessas atividades à distância, como nesse primeiro exemplo aqui. Então, serão propostas atividades totalizando X horas, que pode ser da disciplina, ou a carga horária parcial à distância, né? E aí, indicar como que elas serão desenvolvidas e mencionar, no caso da educação à distância, nós trabalhamos com a modalidade de agendas, né? Então, a gente determina um período para cada uma das unidades de conteúdo das disciplinas. Então, nesta agenda, que é um período de tempo determinado, haverá leitura de texto, videoaula, vídeo, fórum e atividade de envio de arquivo. Ou uma outra alternativa vai ser a proposição das atividades, da mesma forma que está ali em cima, e aí o professor menciona as atividades que serão desenvolvidas ao longo deste cronograma e descreve o cronograma dessas agendas ou unidades ou períodos de conteúdo aí que o estudante vai desenvolver, né? Então, há duas alternativas. Uma, descrevendo cada uma das agendas de atividades e o que será desenvolvido, e outra, descrevendo as atividades de modo menos específico e depois indicando o período de desenvolvimento dessas atividades, né? Ou o período de cada unidade e assim por diante. Então, como que a gente indica as atividades lá no bloco de atividades do SAL, que será liberado assim que o professor clicar em lançamento do plano de ensino? Então, o lançamento do plano de ensino já exigirá que o professor lance as atividades na modalidade à distância. Supondo uma disciplina com 12 horas na modalidade à distância, a gente tem um exemplo aqui de organização desse bloco, contabilizando 3 atividades, sendo 3 horas para envio de resumo, 5 horas para participação num fórum e 4 horas para um questionário, né? Então, no bloco de atividades, o professor vai preencher o resumo com 3 horas, o fórum com 5 horas e o questionário com 4 horas. O professor poderia preencher 12 horas da disciplina?
Poderia, mas aí, na verdade, não existe esse bloqueio ali no sistema acadêmico. Mas é preciso lembrar que o estudante, ele vai cumprindo progressivamente essas atividades. Então, se o professor colocar um peso muito grande para uma determinada atividade em carga horária, esse estudante, essa atividade pode ser determinante para a aprovação ou reprovação do estudante, né? Então, por exemplo, se neste caso, desta disciplina que teria só 12 horas, o estudante não cumprisse o fórum de discussão, ele já teria reprovado por não cumprimento da carga horária. Ou se ele não respondesse o questionário, ele teria sido reprovado, porque essa aqui equivale a aproximadamente 40% da carga horária, e esse de questionário aqui corresponde a 30% da carga horária. Então, assim, é preciso ponderar qual que é o peso de cada uma dessas atividades, sem perder de vista, é claro, a estrutura da disciplina. Então, por exemplo, a leitura de um texto, ela pode levar um pouco mais de tempo, 4, 5 horas, né? Mas aí considerar que a leitura desse texto, se for de 12 horas, por exemplo, numa disciplina de 30 horas, ocupa 1/3 dessa disciplina, o estudante não tendo lido este texto, ou pelo menos não tendo registro de leitura desse texto no ambiente virtual, que é a nossa base, nossa referência para o lançamento do bloco de atividades, o estudante acaba reprovado por não cumprimento da carga horária, né? O estudante precisa cumprir 75% da carga horária da disciplina. No caso das disciplinas à distância, isso corresponde a cumprir 75% das atividades que estão no ambiente, entre leituras, videoaulas, vídeos, desenvolvimento de atividades e assim por diante, participações em fórum e assim por diante, tá? Para o lançamento do cumprimento dessa carga horária, então, é que o professor vai visitar esse segundo item. Então, ele lança as atividades que serão desenvolvidas no primeiro item e vai para o segundo item para lançar esse bloco de atividades, que é muito parecido com o lançamento de frequência, tá? Então, o professor vai lá acessar esse bloco de atividades, vai ter lá o fórum de discussão, o questionário e o resumo que já foram mencionados aqui, e aí ele vai clicar. Então, se o professor quer que todo mundo eventualmente cumprir o fórum de discussão, ele vai lá e clica nesse primeiro item aqui e todas elas serão selecionadas. Ou se a maioria o fez, o professor clica aqui e vai só desselecionando quem eventualmente não cumpriu a atividade. E aí vale para cada cada uma dessas atividades aqui nesse bloco, tá? Ao final do preenchimento, vai ficar dessa maneira. Então, aqui nesse caso, o professor preencheu o cumprimento por todos os estudantes aqui listados. Aqui nesse caso, apenas 3 estudantes realizaram a atividade. E aqui neste outro caso, outros 3 estudantes realizaram a atividade. Esse estudante aqui, ele vai ter 100% de cumprimento das atividades, esse aqui vai ter 70%, esse aqui vai ter aproximadamente 80% do cumprimento das atividades, 80%? E aí, essa última vai ter 100% do cumprimento das atividades. Outros estudantes estarão reprovados porque não cumpriram 75% da disciplina. Tá bom? Essa é a proposição que a gente tem. No final, o professor ainda pode acessar um relatório de atividades. Esse relatório de atividades vai fazer só uma lista do cumprimento de quem fez ou não fez determinadas atividades. Esse material não precisa ser impresso de maneira nenhuma, ele serve só de referência para o professor, assim como o plano de ensino permite impressão e assim por diante. Ele é uma documentação que gera, né, um relatório aí para o docente que tiver que utilizar esse material. É isso. Caso você, professor, tenha dificuldade, pode procurar a coordenação do seu curso para esclarecimento de dúvidas aí sobre o lançamento do bloco de atividades. Até mais!